Não te prometo fazer-te feliz neste mundo, mas no próximo. Essas são as palavras da Virgem Santíssima a Bernadette, uma menina de 14 anos, de saúde frágil, asmática, de família pobre, analfabeta e que ainda não tinha feito a primeira comunhão. Bernadette morava num vilarejo chamado Lourdes, na França, nos Pirineus franceses, ao pé de um rio chamado Gave. E foi este local que Nossa Senhora escolheu para aparecer e ensinar tanto a Bernadette. A primeira aparição foi em 11 de fevereiro de 1858. Foram 18 aparições, sendo a última no dia 16 de julho, no dia da festa de Nossa Senhora do Carmo. Nesta primeira aparição está a Bernadette com sua irmã e uma amiga que saem às 11 da manhã no inverno francês para buscar lenha e recomendada pela mãe para cuidar por causa da sua asma, tomar todos os cuidados. Elas vão ao pé do rio Gave e tentam atravessar. E como a água estava muito gelada, as duas amigas foram à frente e avisaram ela. Ela com cautela ficou na outra margem do rio. Ela ouve um vento impetuoso, mas olha as folhas das árvores e não se mexe. E aí ela vê uma senhora, a aparição dessa senhora, uma linda senhora vestida de branco, com um véu também de distinta alvura, na cintura uma fita azul que caía até quase o pé, os pés descalços e uma rosa dourada em cada um dos pés, as suas mãos postas em oração e no braço direito um terço. Ela esfrega os olhos como que não acreditando que ela estava vendo, poderia ser um sonho, uma visão. E aí ela lembra que tem um terço no bolso, enfia a mão no bolso e tenta tirar e não consegue. A senhora sorri afetuosamente para ela e a ajuda a tirar o terço mesmo à distância. Ela tenta fazer o sinal da cruz e seu braço cai. Aí a senhora, sorrindo, faz o sinal da cruz. E depois disso, na segunda tentativa, a Bernadette consegue fazer o sinal da cruz e já se ajoelha e inicia a oração do terço. E ela percebe que a Nossa Senhora vai passando conta por conta com ela, mas não mexe os lábios. Ao terminar o terço, a senhora olha para ela como que um convite a aproximar-se. Ela se hesita e aí a senhora desaparece. Ela toma uma coragem e atravessa o rio. Quando ela atravessa o rio, a água está morna. Chega do outro lado e encontra as amigas e fala: vocês viram? Viram o quê? Ela conta em 2 palavras o que aconteceu. Quando volta a casa, a sua mãe fica sabendo e proíbe de ela ir no dia seguinte. No outro dia, ela sente que o Senhor a chama à igreja e ela vai para confessar. Chega ao sacerdote, conta tudo. O sacerdote ouve atenciosamente e pede autorização para que ele possa falar com o bispo e com o abade. Ela autoriza. No outro dia, já era um domingo. Ela, depois da missa, insistentemente pedem aos pais e para irem, aí vão em 2 grupos de meninas, até a gruta do Massabielle, que é esse rochedo do lado seguinte do rio. Quando ela chega lá, era aquela gruta natural, e nesse nicho onde novamente vem a aparição dessa linda senhora, sempre sorrindo afetuosamente para ela. Ela pega o terço e se ajoelha e reza junto. Pela primeira vez ela entra no êxtase e as amigas nada entendem. Voltam, começam os comentários por todo o vilarejo, ela passa por várias tribulações, interrogatórios e assim vai indo. Mas em cada encontro, Nossa Senhora faz os seus pedidos. Nessa terceira aparição somente, depois das outras de silêncio e oração, ela leva um papel com uma caneta e um tinteiro e aproxima-se da senhora para entregar, para que a senhora escreva seu nome. Nossa Senhora se aproxima e diz: não é preciso que eu escreva. E repete novamente: eu não prometo fazer-te feliz neste mundo, mas no outro. E depois, nas outras aparições,
Nossa Senhora pede, primeiro ensina ela a fazer o sinal da cruz de maneira digna, piedosa, respeitosa e de muita fé, rezando o terço, pedindo penitência, penitência, penitência pelos pecadores. Nossa Senhora pede que seja construída uma capela ali. Aí Nossa Senhora pede para ela que beije o chão, e de joelhos ela caminha e beija o chão pelos pecadores. Pede que ela reze a Deus pelos pecadores. Pede novamente que ela beije o chão pelos pecadores. Pede que ela vá se banhar nas águas e lavar o seu rosto. Ela vai até o rio. A Senhora diz que não é lá, é no fundo da gruta. E ela volta e vai até o fundo da gruta, que não tinha nada, mas ela tenta cavar como a Senhora vai orientando. Ela vai tendo a primeira vez, a segunda, a terceira, na quarta, ela começa a sentir uma água enlameada. Ela tenta beber desta água, suja todo o rosto. As pessoas que estão à volta não entendem, acham que ela já está louca, maluca. E aí depois a Senhora pede que ela vá comer de ervas amargas que tem no fundo da gruta. Ela vai e come. E a Senhora diz que é pelos pecadores. E pede novamente que ela beije o chão em penitência pelos pecadores. Ela o faz. Quando ela sai de lá, perguntam para ela por que ela teve aqueles atos tão desorientados. E ela diz, em penitência, primeiro pelos meus pecados e depois pelos dos outros. Isso que a Senhora foi ensinando. Depois pede a capela, pede que ela vá até o padre e peça que se junte com os demais sacerdotes e venham em peregrinação, em procissão, junto com o povo até a gruta de Massabielle. E o padre, com cautela de toda a igreja, de toda essa movimentação, na sabedoria da igreja, os padres estão proibidos de chegar até a gruta, né, enquanto está sendo feito o acompanhamento. E aí aparece um padre bem desavisado de uma região próxima, né? E aquilo causa um espanto. E ele observa que aquele local é cheio de um silêncio tão intenso, um respeito e a oração do terço, que ele sente que lá é um pedaço do paraíso. Aquilo comove muito. E numa das aparições também, onde Nossa Senhora pede a penitência, ela está com uma vela na mão, uma vela benta que vai até o chão. E com a outra mão, ela protege a chama da vela. Só que como ela entra em êxtase, fazendo a oração do terço, a sua mão fica mal posicionada em cima de uma chama. E quase por 15 minutos. E não queima a mão. Tinha um médico, Dr. Duzuz, que olhava aquilo. Quando terminou, ele chegou perto dela e pegou as mãos e percebeu que não tinha nenhuma queimadura. Aí ele acendeu a vela como se um certificar-se, né? E de uma maneira discreta, e aproximou a chama da mão dela. E ela, está a queimar-me. Ele ali dá conta que ele está diante de um fato sobrenatural. Ela volta a falar com o padre sobre a capela. E ele diz, volte, pergunte o nome dela primeiro. E se ela fizer ali uma roseira florir, aí nós faremos uma capela, e não uma pequena capela, uma grande capela. E ela volta. E aí no 25 de março, no dia da Anunciação, da festa da Anunciação, ela pergunta por 3 vezes à Senhora, qual o seu nome? Na 4ª vez, a Senhora, depois de sorrir nas 3 primeiras, fica séria, abre os seus braços que estão as mãos em oração, abre os seus braços em direção ao chão, eleva os seus olhos para o alto e diz, eu sou a Imaculada Conceição. Neste momento, ela não sabia o que queria dizer isto, e aí ela, para não se esquecer, ela sai, repetindo por todo o caminho, até chegar até o abade. E ao chegar ao abade, ela fala, eu sou Imaculada Conceição. Ele fala, como, você? Ela falou, não, eu não, a Senhora, foi o que ela disse, né? Je suis l'Immaculée Conception.
e ela falava um dialeto. E ele percebeu ali que naquele momento ela não sabia nada do que ela estava dizendo. Aquela pequena menina. E ele é tomado de uma grande alegria, porque 4 anos antes o Papa Pio IX havia proclamado o dogma da Maria, a Imaculada Conceição. E com as dificuldades daquela época, esta informação ainda estava entre o clero e não em todos ainda. E ela jamais poderia ter noção do que ela estava falando. E ela fala, mas ela pede a capela. Ele diz, você tem o dinheiro para a capela? Ela fala, não, eu também não tenho. Então, essa senhora vai nos dar. E aí ela volta, continua a questão das suas aparições e a última aparição sendo na festa de Nossa Senhora do Carmo. E as autoridades tinham colocado todos os tapumes em volta da gruta para que o povo não mais fosse, porque estava de uma forma descontrolada, a multidão se encontrando. E ela tenta fugir por um caminho desconhecido com uma tia, porque a população também já impedia de ela chegar. E ela foi de uma maneira disfarçada, com um capuz emprestado, porque ela sentia que Deus a chamava para a gruta. E quando ela chega lá, ela ajoelha, e algumas pessoas a reconhecem, e ela já entra em êxtase. Só que ela estava do outro lado do rio, por causa desse impedimento, das tábuas e das cercas vivas. E lá ela encontra, pela última vez, a Santíssima Virgem. E de uma maneira muito peculiar e milagrosa, ela relata depois que entre ela e a Virgem, ela não viu nenhuma tábua, nenhuma cerca viva, elas estavam muito próximas. Depois disso, ela foi para um convento e lá exerceu sempre auxiliando os enfermos. Depois do falecimento da freira enfermeira, ela pediu para assumir o lugar mesmo sem formação. E ela faleceu com 35 anos, sempre nos cuidados aos enfermos. Essa era a verdadeira felicidade e a alegria dela. E muitos milagres aconteceram. E o mais peculiar de tudo, que é essa fonte de água viva onde Nossa Senhora deixou para que todos soubessem que nessas águas puras é possível chegar com fé, pedindo pelas suas enfermidades espirituais e físicas. E todos nós somos chamados a sermos imaculados. Todos nós somos chamados a confessar os nossos pecados e com muita fé adentrarmos nesse grande mistério de amor, onde tudo em nós é perdoado, tudo em nós é curado, conforme a vontade de Deus. Então, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora da Divina Imaculada Conceição, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Que Nossa Senhora conceda do seu Filho Jesus as grandes graças de termos um coração arrependido, com o verdadeiro propósito de se emendar, confessar os nossos pecados numa perfeita confissão, de nós buscarmos a santidade, uma alma imaculada, pedirmos a saúde também física, dentro da vontade de Deus, que tudo aquilo que seja para nossa salvação, que nós acolhamos realmente com toda docilidade e que nós sigamos para conhecer cada vez mais a Deus, a vontade do Pai e seguir o caminho do seu Filho Jesus Cristo, para que a gente possa ter a verdadeira felicidade neste mundo e no outro. Vamos pegar umas palavras agora de São João Paulo II em sua mensagem para o Dia Mundial do Doente de 1998. Desde os princípios dos primeiros tempos do cristianismo, Maria Santíssima, Mãe do Divino Médico e Saúde dos enfermos, dispensou a seus filhos a abundância da sua solicitude e do seu carinho, sempre disposta a aliviar nossos sofrimentos físicos e morais. E desde os primórdios da Igreja, ao longo dos séculos até os dias de hoje, para ela se voltam os necessitados de toda espécie, doentes de corpo e de alma, suplicando-lhe a cura de suas feridas,
Para ela se voltam confiantes de que a Mãe Celestial nunca lhes faltará com seu amparo e seu socorro, confiantes de que ela derramará sobre eles e suas famílias o divino bálsamo da consolação e da esperança.